Para você entender melhor o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, nós vamos falar neste tema, nesta linha de pensamento. Jesus ensina o procedimento para quem quer herdar a vida eterna. Coloca aí, filho. Coloca aí. Jesus, tira o nos aí. Jesus ensina o procedimento para quem quer herdar a vida eterna. O que está escrito mesmo? Jesus ensina o Isso. Quem quer alcançar alguma coisa tem que ter instrução. Nada nós chegamos para alcançar, não chegamos a um objetivo sem uma instrução. E para alcançarmos a vida eterna, nós precisamos desejar e ouvir a instrução que nos leva até lá. A pastora, quando começou o culto hoje, Deus pôs uma palavra na boca dela muito forte. Cuidado com aquele que você está dando ouvido, aquele que quer te instruir. É assim, tua vida tem que ser assim. Não, quem sabe estão pegando aí, não é? As coisas que estão em voga aí, ou você acompanhando alguém aí, um influencer, e ele vai falar alguma besteira, e você vai fazer. Cuidado. Para você alcançar a vida eterna, que Jesus já garantiu, e é nos dado como herança de Deus, nós precisamos aprender com Jesus como é que se conquista, porque foi Ele que outorgou a vida eterna. Não são os homens, são as pessoas, não são as filosofias, não é a nossa maneira de ser, não, é a palavra de Deus, é o que Jesus disse. É isso que traz resultado e que nos leva a alcançar a eternidade com Deus. Jesus estava aqui, como sempre, reunido, muitas pessoas estavam com ele, e um certo doutor, né, ali da lei, conhecedor da lei, quem sabe um escriba, aqueles que escreviam a Bíblia, escreviam o Antigo Testamento para entregar para as pessoas, com certeza devia ser fariseu, porque ele tinha conhecimento, não é? O farisaísmo era uma prática de seguimento das leis mosaicas, e eles aplicavam elas no coração como uma aliança de obediência a Deus, porque Deus propôs isso para o povo de Israel. E esse cara é muito sabido, mas quando veio Jesus, ele faz uma pergunta para tentar Jesus. Quantas vezes você já fez uma pergunta para tentar a Deus? Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Você sabia que isso é uma pergunta para tentar a Deus? Porque se você parar e refletir, você vai saber por que está acontecendo isso na sua vida. Você está deixando de seguir o caminho ou a direção que Deus deu. Está querendo andar pelos teus caminhos, na sua vontade. Está andando com quem Deus diz para você não andar. Está indo a lugares que Deus falou para você não ir. Aí você pergunta, que resultado é esse? Parece que Deus não existe. Você está tentando a Deus. Deus existe, é perfeito, santo e deixou instrução. Então isso é para quem quer herdar a vida eterna. Tem muita gente que ouve, sabe, conhecimento hoje, todo mundo sabe, todo mundo hoje é mestre. Mas quem está aplicando o conhecimento? E aqui, esse doutor da lei vem indagar Jesus, tentando Jesus, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E eu faço a minha pergunta a você. Quem dos que está aqui querem herdar a vida eterna que Jesus já conquistou? Dá uma glória a Deus. Pode dizer glória a Jesus? Porque você pode estar aqui e não querer, mas você vai sair daqui sabendo como é que Deus quer que você faça. E é isso que importa. Você não vai seguir uma regra e uma direção que o pastor está dando para você. Não, o pastor é um instrumento de Deus que está falando, fala isso para o meu povo, porque eu já dei esta herança, está garantida, mas eles têm que querer. É assim que funciona. E o pastor tem que andar por aqui também. Caminho estreito, porta apertada, cuidado, anda na luz, não anda nas trevas, vê com quem anda, vê o que fala, o que faz. Deus nos pede isso, Deus não pede, Deus ordena. Tem esse negócio de pedir, Deus ordena e acabou, Ele é Deus. Que farei, mestre?
para herdar a vida eterna. Aí Jesus, sabendo que ele era um cara letrado e aprofundado nas leis, faz a pergunta dentro daquilo que ele tem conhecimento. Porque Deus nunca vai te perguntar ou exigir aquilo que você não sabe. Deus sempre pede e exige daquilo que você sabe e tem conhecimento. Ele é um Deus tremendo e sabe o que vai dentro de nós. Ele nos fez. Ele sabe o que está armazenado aqui dentro do nosso HD. Ele sabe. Sabe tudo como funciona. E Jesus falou assim: o que é que está escrito na lei? Quando você lê a lei, o que você entende? Aí ele começou a falar essas palavras bonitas que, claro, ele devia saber de cor e salteado. E ele responde para Jesus, claro que no meio da multidão que estava ali, porque onde Jesus estava, uma multidão se reunia. Não é diferente hoje. Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei no meio deles. Eu vou repetir. Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio deles. E eu te pergunto, aonde Jesus está? Diga: Jesus está aqui. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu estou aqui pela misericórdia de Jesus, pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus. Eu estou aqui. E Jesus está aqui, em espírito de verdade. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coloca aí esse versículo 27. Vamos ler juntos. Jesus está ensinando, verso 27 aí do Lucas. Lucas 10, 27. Vamos ler juntos? E respondeu ele e disse: amarás. Lição de Jesus, vai. Vou dizer glória a Deus. Isto é o que rege o reino de Deus. A direção, a comunhão, como agir, como viver dentro do reino de Deus. Isso são leis divinas, princípios divinos, que aqueles que obedecem, aqueles que querem obedecer, vão absorver os frutos que isso traz. Já tem a garantia de estar vivendo a vida eterna com Deus. Então aprende e guarda isso no teu coração. E Jesus falou assim para ele: mocha, respondestes bem. Interessante, né? Parece que Jesus também, ele tinha em alguma parte, a parte do humor, né? Tipo, poxa, sabido, você respondeu bem. Aí Jesus fala: faz isso e viverás. Faz isso e você não vai morrer eternamente, mas vai receber vida em tua vida para a eternidade. Assim também é para conosco. Olha, interessante aqui, quem era? Desculpe. Quem era aqui Oxe, está doendo aqui hoje. Os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Licença, irmãos. Os samaritanos eram aqueles que habitavam em Samaria, uma cidade que Osir, um dos reis de Israel, construiu para ser a capital do reino do norte. Israel foi dividido lá atrás, quando morreu Salomão e assumiu o seu filho Roboão. E Roboão fez uma proposta para o povo, e Jeroboão, que era um traidor no meio deles, fez a cabeça do povo. E é uma coisa, quando um influencer muda a cabeça do povo para o mal, é mais fácil o povo aderir ao mal do que aderir ao bem. É a mesma coisa ainda hoje.
Se uma pessoa conta uma mentira, fala uma calúnia, faz alguma coisa, é mais fácil a maioria acreditar do que a minoria. A maioria caminha. E dividiu-se o reino de Israel. As 10 tribos foram com Jeroboão. E com Roboão, que era o filho deixado por Salomão, ficou apenas Judá e depois Benjamim. 2 tribos. Ficaram uma tribo pequena. E a capital de Israel é Jerusalém. Sempre foi Jerusalém. Mas esse Onri, que era um dos reis, foi muito rebelde. Ele construiu uma cidade e colocou o nome de Samaria e falou: aqui é o reino do norte, a capital de Israel. Quer dizer, fazendo uma afronta dentro do próprio reino de Deus. Esse negócio de afrontar a Deus, o reino de Deus, e dividir as coisas de Deus, começou hoje não. Isso é antigo. Satanás vem na mesma estratégia, colocando caraminhola na cabeça do povo, dividindo o povo. E Onri fazia aquilo que o povo gosta, a vontade da carne, sacrifício a ídolo. Vai fazer o que você quiser, o que o teu coração quer. Não, faz o que o teu coração quiser. Não, nós vamos adorar aqui nesse monte em Samaria. Nós não vamos mais lá para Jerusalém. Ah, é? Pois é. E para pegar esse sábio aqui, este doutor da lei, Jesus usa a pessoa do samaritano. Só para mexer, porque o samaritano e o judeu não se combinam. Eles são inimigos. Eles são a mesma geração. Eles são sanguíneos. Todos são hebreus. Todos vieram da linhagem de Abraão. Mas são divididos nas questões espirituais. Eles entendem de uma maneira, o samaritano de uma maneira e os judeus de outra. Então, para os judeus, capital, Jerusalém. Para os samaritanos, capital, Samaria. E o Senhor começa agora a pegar, né, para poder tirar as máscaras do tal que estava afrontando ele. Eu vou te contar uma história, porque ele falou: tudo isso eu tenho que fazer, e amar ao próximo como a ti mesmo. Depois de eu amar ao Senhor todo o meu coração, quem não ama o Senhor todo o teu coração, como é que você está preparado para ir para o céu? Não ama com todas as tuas forças, não ama ao Senhor com o teu entendimento. Tudo isso nós precisamos fazer, é ensinos de Jesus, né? Amar ao Senhor com a nossa alma, com a força e com o nosso entendimento espiritual que nós recebemos da palavra de Deus. Todos nós temos que fazer. Aí Jesus disse: eu vou contar para você uma parábola, para você entender melhor. Aí Jesus usa a pessoa de um samaritano e eleva ele acima da categoria de um judeu, de um sacerdote e de um levita. Sabe o que é um sacerdote e um levita? Pessoas que foram separadas, consagradas para o ministério de adoração a Deus, de serviço no santuário de Deus. Não era de qualquer um que Jesus estava usando os personagens aqui não. E ele diz, presta atenção, porque para se justificar, então o doutor da lei pergunta: Senhor, mas quem é o meu próximo? Pergunta, né? Para quem é um doutor perguntar quem que é o próximo? Aí Jesus faz esta parábola, que é um conto simples, para poder levar a pessoa a entender algo superior. Jesus sempre foi bom nisso, e isso funciona até hoje, que tudo que Deus faz funciona. A palavra de Deus não envelhece, os ensinos de Deus não envelhecem, os princípios de Deus são os mesmos para todas as gerações. É só nós aplicarmos, só sermos humildes e aplicarmos. Aí Jesus conta: ia descendo um homem de Jerusalém para Jericó. Ele estava numa trajetória, e em um determinado ponto do caminho, aquele homem foi acometido por assaltantes. Pegaram ele, bateram nele, roubaram ele, saquearam dele. Só não levaram o celular, porque não tinha na época, só não tinha levado.
E foi fazendo assim. Deixaram eles quase mortos. Jesus falou, olha, que difícil, né? Porque na trajetória da nossa vida, sempre vai ter obstáculos e adversidade. Preste atenção. O que o Espírito Santo quer comunicar com você. E Jesus disse, aquele homem estava caído. Veio quem que veio primeiro? Um sacerdote. O grau de escalão abaixo do sumo sacerdote. O cara que cuidava das coisas da igreja. E quando viu, ele passou pelo mesmo caminho, viu o camarada caído lá. Sabe o que ele fez? Desviou. Não prestou socorro. Viu o entendido da lei? Entendido das coisas de Deus. Presta atenção. Depois que ele passou, veio um levita. Ainda bem que não foi você. Por isso que nós não atrelamos as coisas do Antigo Testamento ao Novo. Porque hoje a pessoa começa a tocar um instrumento ou cantar. Aí eu sou levita na casa de Deus. Você não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é levita. Na igreja de Cristo não tem levita. Isso é no judaísmo. Não mistura as coisas de Deus. Tem crente falando babaquice, porque tem uns bobão ensinando eles errado. Igreja de Cristo não tem levita, povo de Israel, o louvor de lá. Ele diz que o tal do levita, né, cantava, era um instrumento, era muita coisa. Alguma parte do louvor ele fazia. Fez a mesma coisa. A hora que chegou naquela trajetória do caminho, viu o camarada lá caído, moribundo, judiado, sangrando. Cortou o caminho e desfez. Todo mundo prestando atenção. Mas houve um camarada, que esse que vocês não gostam, que é irmão dos seis, vocês repugnam ele, que era o samaritano, mesma linhagem, mesmo sangue, filho do pai Abraão, fez diferente. O camarada vinha vindo de viagem, devia estar trabalhando, carregando na sua cavalgadura, uma mula, um cavalo, um camelo, e ele vinha carregado. Chegou, quando ele viu aquele rapaz, ele se compadeceu. Um samaritano. Imagina o coração daquele que estava tentando Jesus, que ele falou, meu Deus, não é possível que Jesus está falando um negócio desse, humilhando nós. Porque todo soberbo será humilhado. Não adianta você ter cargo, não adianta você ter um título, isso não tem valor diante de Deus. O que tem valor diante de Deus é um coração quebrantado e que tem misericórdia das almas. Esse camarada samaritano, que os judeus odeiam, Jesus disse, desceu da sua cavalgadura, limpou os ferimentos do homem, aplicou-lhe azeite, símbolo do Espírito Santo, derramou vinho, símbolo do sangue de Jesus, acolheu aquele homem, pôs na sua cavalgadura e levou até uma estalagem e o colocou lá. E disse ao homem da estalagem no outro dia, toma aqui. Ixi, agora ficou difícil, hein? Pegar dinheiro, não tem. Faz de conta que é dinheiro, tá bom? Toma aqui 2 dinheiros. Eu vou continuar a minha trajetória e vou voltar. Quando eu voltar de Jericó, passar por aqui, eu vou te pagar o que ele te custou para você cuidar dele. Uau! Aí Jesus pergunta para o sabichão. Jesus pergunta para o doutor da lei. Qual te parece que foi o próximo daquele homem? Ele teve que abrir a boca e falar. Ele não falou samaritano, pode ver. Ele falou, aquele que socorreu, aquele que o ajudou. Nem samaritano ele não falou, porque eles não falavam.
briga entre irmãos, coisa horrível. Briga entre irmãos, coisas horríveis, terrível, mas se fazer. E ele teve que falar: aquele que teve misericórdia, aquele que socorreu, aquele é o próximo. Aleluia, glória a Deus. Oh Espírito Santo, maravilhoso. O Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que trata com o nosso coração. Passa todos os personagens. Jesus pergunta ainda para o cara: ei, quem é o próximo? Se Jesus perguntasse para você agora: quem é o teu próximo? Que precisa ser socorrido, que precisa ser ajudado, que precisa às vezes até ser carregado. Em quem você está pensando agora? Pois vai e faz, e viverás. Vai, fazes e viverá. Jesus disse: eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. E o doutor da lei estava falando aquilo que na lei estava. Isso é para dizer para a gente que as aplicações da palavra de Deus, elas não encerraram. Elas continuam vivas. E mais ainda evidentes. Porque Jesus não destruiu a lei. Ele cumpriu. Ele fez tudo aqui que estava dentro da lei. Para poder nos dar exemplo. Para nós entendermos que se nós fizermos, nós vamos alcançar de graça aquilo que o Senhor já nos conquistou por herança, que é a vida eterna com Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu sei que você faz isso. Você sabe se você faz isso mesmo? Eu creio que você faz isso. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ama o Senhor de toda a tua alma, as tuas emoções. Ama o Senhor. Ama o Senhor de todas as tuas forças. Faz a obra de Deus, ajuda, corre, carrega banco, leva irmão, traz irmão, conserta aqui, liga a luz ali, toca aqui, faz lá. Aleluia. Força. Literal mesmo, força no braço. A obra de Deus é feita com força. Com pessoas destemidas e corajosas. Que não olha para a direita e nem para a esquerda para ver quem que está olhando para dar parabéns. Ai que bonitinho. Não. E nem está preocupado com a crítica. Ele é um modelo samaritano. Ele baixa a cabeça. O que precisa? Eu estou aqui para fazer. E o Senhor nos honra no meio de uma geração pervertida e perversa. Que faz ao contrário as coisas. Mas de nós o Senhor tem cuidado. Que nós o amamos com as nossas forças, amamos com o nosso entendimento e também amamos o nosso próximo. Amar o próximo como a si mesmo é algo muito especial. Tem um ditado popular que fala assim: aquilo que você não quer que aconteça com você, não deseje para o seu próximo. É um ditado espiritual isso. E é uma realidade, é a palavra de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Se nós estamos num reino e queremos fazer a diferença, não deseje o mal para o teu próximo, que você não quer que aconteça com você. Princípios divinos. Ah, mas ele fez mal para mim. Jesus disse: ora por ele. Perdoa. Porque éramos pecadores desgarrados, estávamos também caídos. Mas o Senhor mandou um samaritano lá e nos levantou. Derramou o azeite na nossa vida. E o sangue de Jesus. E nós viemos para a estalagem de Deus. Oh, glória a Deus. Eu quero aqui comentar a analogia desse texto para você. O homem é cometido pelos salteadores. Simboliza as pessoas que estão caídas, açoitadas por Jesus.
estão no mundo das drogas, dos vícios, da prostituição, da mentira, estão longe de Deus. Pessoas que estão caídas. E muitas vezes os sacerdotes da igreja, os levitas, os que têm cargos na igreja, sabem disso e desviam. Não evangelizam, não falam de Jesus, não convidam, não investem na vida da pessoa. O camarada nem conhecia o cara, ele investiu na vida dele. Eu vou dar um dinheiro, não sei nem o nome dele. O cara tinha até perdido a identidade, tinham roubado os documentos dele. Estou dando 2 dinheiros, depois dou mais. Cuida dessa alma. Às vezes nós temos oportunidade de trazermos pessoas para a estalagem de Deus, mas não fazemos. E Deus está chamando a nossa atenção. Por que não fazes? Quem sabe o levita esperando o sacerdote esperando o levita. E aqueles que Deus resgatou estão aí sendo perdidos. E nós não temos nenhuma ação de samaritano. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para evangelizarmos no reino de Deus, para ganharmos almas, para falar quem é Jesus, para ajudar as pessoas, para investir nelas. O caminho simboliza a trajetória que nós temos que cumprir na nossa vida, do nosso nascimento até o nosso destino eterno. Nós vamos encontrar muitas situações dessas e precisamos socorrer. Mas na maioria das vezes não é uma necessidade física, financeira, é espiritual, porque Satanás escravida e pior, cega os olhos das pessoas, está escrito. Ele cegou as pessoas, para que não enxergue o reino da luz e a graça de Deus. Mas quando Deus derrama um espírito desse que derramou no samaritano, na tua vida, você vai lá e resolve. Você não precisa de um título, você não precisa ser um sacerdote, um pastor, um obreiro. Será que título estão inventando hoje? Basta você ser cheio do Espírito Santo, da unção e do vinho de Deus, da presença do Espírito, da alegria de Cristo, e você pode resgatar pessoas. Coloca nos teus ombros, coloca na tua cavalgadura, põe na sua moto, põe no seu carro e traga para a casa de Deus, a estalagem de Deus. Quantos chegaram aqui machucados, feridos, tristes, abatidos, sem nenhuma companhia, nunca ouviam nada de bom, mas quando chegou na estalagem de Deus, foram alimentados e foram supridos. Pode dar glória a Deus? É assim. A igreja é a estalagem de Deus, aonde aqueles que ficaram bons e restaurados devem cuidar dos outros e devem trazer os outros. Os personagens, sacerdotes, levitas, simbolizam os que ocupam cargos no ministério. Nós vamos ter que tratar muito com Deus, ou melhor, Deus vai tratar muito conosco. Todo mundo quer um cargo. Eu quero um cargo, eu sou isso na minha igreja, eu faço aquilo, eu sou tal, E o encargo? Porque cargo é título, o encargo é que é a diferença. É você fazer, é você socorrer, é você ver aquele que está necessitado e ajudar, a trazer, a buscar, Puxa vida, tem pessoas que falam, nossa, faz um mês que eu não vou na igreja, ninguém lembrou de mim. E senta muitas vezes do seu lado, você não sabe o nome. Aliás, eu quero fazer você sabe o nome da pessoa que está sentada do seu lado? Se não for seu marido, sua esposa ou seus filhos, você não sabe. Mas pergunta o nome deles aí, fala. Conhece essa irmã? É muito importante saber o nome das pessoas, até para orar. Preste atenção. Geralmente, quando você vem a um lugar, principalmente a igreja, você procura sentar no mesmo lugar. Você já percebeu como nós somos caça fácil? Por que a caça cai na armadilha?
Porque ela sai e vai sempre no mesmo caminho. Você vê o trilho dela, você vê as fezes, você vê onde que ela passou, arranhou, marcou. Vai lá o caçador e monta a arapuca lá. Ela vai vir, pá, opa, fuzilou. Olha por que Deus nos chama de ovelha. Porque também uma analogia da igreja é aprisco. E você vem e geralmente você está sentado no mesmo lugar. Por isso é fácil, às vezes, do pastor, né, quando enxerga bem, quase não está cansando lá para lá, mas aqui enxerga bem. Aquela, faltou hoje. Faltou. E a gente começa a lembrar. Você pensa que esquece? Ainda mais que eu tenho uma pastora lá que enxerga mais que eu. A gente sabe assim, o que está acontecendo? A gente ora, a gente clama. É o aprisco de Deus. E às vezes você dá falta da pessoa, mas não sabe o nome, nem para orar por ela. Estou falando para você ir lá na casa dela, mais ou menos para orar por ela. Poxa, faz tanto tempo que eu não vejo o irmão José. Falando nisso, eu não estou vendo o irmão José. Só via depois do transporte lá que ele fez para os jovens. Cadê o irmão José do caminhão? Não veio, né? Está vendo? E ele senta lá atrás. Já faz dias que eu não vejo o irmão José. Quem conhece o irmão José do caminhão? Pois amanhã, hoje mesmo, você liga para ele. Ele é um homem sozinho. Liga para ele. Irmão Zé, tu não veio terça, tu não veio quinta. Cadê o Gilberto? Cadê o Giba? Quem conhece o Gilberto, pintor? Cadê o Gilberto? Liga para ele. Procura aí com o Ronaldo o telefone dele. Liga para ele. Fala, Giba, o que está acontecendo? São os nossos irmãos. Nós não estamos cuidando nem dos domésticos da fé. Isso é péssimo para nós. É Satanás se andando no nosso meio. Vamos repreender isso? Vamos? Sim ou não? Então diga, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito satânico que bloqueia os nossos relacionamentos, os nossos contatos entre os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Pode dar glória a Deus? Está repreendido. Está repreendido. Está repreendido. Em nome de Jesus. Por isso é importante, quando você tem alguma dificuldade, você já está vindo na igreja, vem, fala para o pastor, fala para a pastora, não estou vindo por isso. Irmão Paulo, esses dias atrás, Manuel Paulo, pastor, bateram atrás do meu carro, não vou estar vindo, vou ficar uns dias sem carro. Puxa, por que será que o irmão Paulo não está vindo? Por que será que o José não está vindo? Eu não sei, não me avisa, eu não tenho bola de cristal. Como é que eu vou ligar para 300 pessoas? Liga a cobrar, eu te atendo. Liga a cobrar, pastor. Eu queria falar com o senhor, mas não deu tempo, porque às vezes você tem que voltar logo para casa, amanhã todo mundo tem que trabalhar. Pastor, não deu tempo de falar com o senhor, mas estou ligando. Pega meu celular lá com a Gabi, com o irmão Carlos, os irmãos daí. Liga para mim, liga a cobrar e eu te atendo. Por que o senhor não tem WhatsApp? Vou explicar para a gente que não sabe. Porque tem muita gente que não sabe usar o WhatsApp. Que é um aplicativo de trabalho e de conversar coisas sérias, mas as pessoas banalizaram. Se não tem nada que fazer, deixa eu mandar uma mensagem para o pastor. Nossa, o pastor abriu o celular, nem viu minha mensagem, nem abriu a minha mensagem. Aí tem 300, 500, porque se é uma coisa que aumenta, é o tal do... Aí manda. Pelo amor de Deus, não vou nem na igreja, mas o pastor nem abre o meu WhatsApp. Pior foi uma coisa que aconteceu alguns anos atrás, quando eu parei com esse negócio. Cheguei na porta, a irmã falou, pastor, tu não foi no velório da minha mãe? Eu? Tua mãe morreu? Eu nem sabia. Mandei um WhatsApp para o senhor. E era o tempo ainda que eu viajava.
tinha clientes, que tinha coisa, um monte de coisa. Falei, meu irmão, não é assim que resolve as coisas. Quando uma coisa dessa acontece, você liga para mim, você tem que ligar, não pode mandar uma comunicação. Eu te mandei um WhatsApp. Não está fazendo contrato, pode me assinar a hora que eu quiser, que eu vou ler. Isso aí as empresas fazem, para você ler. Não, telefona, pastor, está assim, a coisa está desse jeito. Se manda para o WhatsApp coisas importantes. Então entenda. Por isso muita gente fala, não pastor, você não passa WhatsApp? Não passo. Conversa com alguns irmãos que já tem, passa por eles. Porque depois, você quer, faço, depois não consigo te responder. Você fala, o pastor não está nem aí para mim. E às vezes pessoa que está com gente muito tempo. Que desfeita, pastor. Que desfeita, como o senhor faz isso? Então, para não ter isso, eu já não faço isso. Porque é um negócio muito complicado. Tecnologia é boa, mas ela é terrível também. Agora há pouco, recebi um vídeo aí, o Zé Carlos mandou para mim. Os pastores já estão associando a inteligência artificial com as pregações. O pastor para, aí o avatar começa lá. Gente, onde estamos chegando? Daqui um pouco você não fica em casa lá, ó, você só assiste. O Espírito Santo não vai usar avatar. O Espírito Santo vai usar o templo do Espírito. Entenda isso. Que é cada um de nós. Você pode ser usado em qualquer lugar. Tu é templo do Espírito Santo. Por isso que tem que aprender a se preparar para estar eternamente com o Senhor. Já estou encerrando aí a palavra. Tragam as pessoas. Estalagem. A Bíblia, a igreja simboliza, né, a igreja de Cristo. Tantas pessoas padecendo, caídas, jogadas, sem Jesus, e ninguém leva um azeite, e ninguém leva um bálsamo de alegria, um vinho de alegria para a pessoa. O samaritano simboliza as pessoas que têm compaixão pelos pecados, pelos feridos e pelos desamparados. Eu quero louvar a Deus por tua vida, meu irmão, minha irmã. Principalmente oficiais e outros também que não são oficiais, que investiram no evento que nós fizemos, que ofertaram, não é? Que adquiriram o seu convite para a gente pagar. Você sabia que você investiu num monte de pessoa como samaritano? Porque quando deu o top do negócio, eu falei, agora distribui. Foi você que bancou as almas que esteve aqui, muitas delas que não tinham nem condição de estar aqui. Mas sem saber, você aplicou a generosidade, a gratidão e agiu na direção do Espírito Santo. Pessoas que eu procurei, levei e não estiveram aqui, ofertaram. Depois ainda fiz uma oferta. Mais de R$1.000 entrou de oferta. Pode dizer glória a Deus? Então você que às vezes as pessoas não conseguem entender o espiritual, fala, poxa vida, o pastor deu para os outros, e nós que estamos aqui, pensa meu irmão, para e pensa, e nós que estamos aqui precisamos pagar para vir no negócio. Você está investindo em almas, em vidas, em pessoas, que você muitas vezes não pode ligar, não pode convidar. Porque uma coisa que acontece é o seguinte, você se programa e fala, eu vou levar 3 para aqui, para colocar para fulano, Beltrano. Você dá, e a pessoa fala, não posso ir. Vai ter um casamento, vai ter um aniversário, vai ter um passeio, vai ter um churrasco, vai ter um jogo de futebol, vai ter o diabo a 4. Aparece, para a pessoa não estar. Mas quando Deus dá sabedoria ao povo, e eles estão guardados, debaixo da autoridade do nome de Jesus e da palavra de Deus, e sabe que o negócio é sério, eles acreditam e fazem, e Deus traz a bênção e liberta e salva pessoas. Deus abençoe você, que como um samaritano trabalhou, ainda sem saber, mas o Espírito Santo falou, fala para eles, que eles agiram como tal, e isto me agrada, e isto garante a tua entrada na vida eterna. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça.
Esteja sempre pronto para cuidar, para receber, para investir nas almas do reino de Deus. E o Senhor sempre vai abençoar a sua vida.